Olá, meus irmãos, tudo bom? Nós estamos aqui hoje para nossa escola bíblica da Segunda Igreja Batista em Guaçuí, classe dos adultos, lição 6. Tema: você pode ter paz interior. Então, essa lição tá ao contrário aí, mas só para você visualizar na sua revista. E eu gostaria de orar com você para nós iniciarmos e depois compartilhar um pouco da palavra e desse estudo de hoje. Deus, toma os nossos corações, fala conosco, nos dê, Pai, um estudo abençoado, onde o Senhor venha a tratar conosco aquilo que for da Tua vontade. Cuida de cada um que está ouvindo esta lição e essa mensagem nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Você pode ter paz interior. Texto base, Filipenses 4, versículo 7. Diz: a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós, como cristãos, nós sabemos que Jesus disse que nos daria a paz. Eu gostaria de ler um outro texto com você, que está lá em João. Só encontrar aqui. João, capítulo 14, versículo 27, nos diz assim, Jesus falando sobre nos dar a paz. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Mas eu gostaria de primeiro pedir que o irmão refletisse. O que é paz? Para você, o que é paz? O que significa essa palavra? Se nós pensarmos no meio mundano ou qualquer outra situação, até muitos cristãos iriam dizer ausência de guerras. Porém, a paz não necessariamente para nós cristãos é a ausência de guerras. A paz é algo que temos dentro de nós que somente Jesus Cristo pode nos trazer. E aí o estudo segue. Jesus disse que não nos daria a sua paz como o mundo oferece às pessoas. A paz que Jesus nos oferece é totalmente diferente daquela a qual o mundo entende ser a paz perfeita. A nossa paz está dentro de nós. E aí o estudo continua, ele faz uma outra pergunta. Então, a diferença entre a paz do Senhor e a paz do mundo? Mas qual é essa diferença? É isso que nós vamos estudar nesse momento. Primeiro ponto fala, compreendendo a diferença entre a paz de Deus e a paz do mundo. Se fôssemos pensar agora somente humanamente falando, a paz do mundo é como eu disse, ausência de guerras, não ter brigas, estar vivendo bem, não ter dificuldades. Porém, essa não é a paz que nós temos e que buscamos no Senhor. A paz é uma tranquilidade onde, em meio a qualquer situação, nós temos a confiança de que Deus está no controle, e nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, que diz a lição. É comum, muitas das vezes, haver passeatas pela paz, pessoas clamando pela paz, em resposta a alguma crueldade, em emissoras de TV, essas coisas. O que acontece? Tem gente que compra um imóvel e longe e fala, não, lá eu vou ter paz, porque está muito longe de tudo, de todos os lugares, então eu estou longe de tudo, lá eu tenho paz. E algumas ainda têm aqueles que usam o pagamento para quitar suas dívidas e dizer que vai dormir em paz. Muitos pensam dessa forma, mas na verdade não têm a paz que vem de Jesus Cristo. Podem estar com suas contas pagas, longe de todo tipo de movimento da cidade, mas não têm a paz que tanto buscam, porque ela nós somente encontramos em Jesus. E aí, na outra página 33, o estudo segue. Os cristãos são orientados a viverem pacificamente. Está lá em 2 Coríntios 13, 11. Jesus afirma que aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Lá em Mateus 5, versículo 9. Está no texto.
Aqueles que são, 5:9 diz, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então nós devemos promover a paz, cujo reino é constituído de justiça, paz e alegria no Espírito. A igreja primitiva, olha a igreja primitiva, apesar dos contratempos e das perseguições, ela vivia em paz. Era uma igreja que tinha os seus problemas, tinha as situações a serem resolvidas, tinha perseguição, porém eles viviam em paz. É oportuno esse estudo e foi Deus que direcionou, nós não fizemos propositalmente esse estudo por conta do coronavírus, mas é um tempo onde nós podemos entender que podemos sim ter paz em meio a toda essa situação que tem acontecido. Independente se seja na área financeira, com relação ao seu emprego ou não, independente seja na área de saúde, de segurança, de quarentena, não sei. Nós podemos ter paz e confiar que Jesus irá nos sustentar em tudo que viemos a passar. Então, aí segue. Afinal, o cabeça da igreja é chamado o príncipe da paz. Jesus é chamado príncipe da paz. Emmanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Se temos paz com Deus, podemos experimentar a paz em nós, trazendo tranquilidade à nossa mente e ao nosso coração. Isso vai resultar em paz com os outros. Meu irmão, se você está em paz com Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em você, não existe motivo para vivermos em guerra com outras pessoas. Iremos levar a paz que encontramos em Jesus Cristo também para outros. Então, se eu tenho a paz com Deus, eu tenho paz dentro de mim, então eu também tenho paz com os outros. Então, se você não tem tido paz com as pessoas, com outros, então busque mais ao Senhor, para que você também possa compartilhar a paz que Jesus compartilha conosco e nos dá, nos oferta, nos entrega essa paz, a se buscarmos a Ele. Segundo ponto do estudo, lembrando que a nossa revista é sobre os frutos do Espírito. Semana passada falamos da alegria e hoje estamos falando da paz, tá? Desfrutando da paz de Deus. O fruto do Espírito é paz. E eu gostaria de ler lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E aí segue paciência, benignidade, bondade, fidelidade, isso aí nós vamos estudar depois. A palavra grega traduzida por paz significa tranquilidade, serenidade e harmonia. Quando temos tranquilidade em meio a situações que geram caos, é porque temos a paz de Cristo dentro de nós. A paz do Senhor, e é isso que está dizendo aqui o estudo, nesse segundo ponto, que a paz do Senhor independe da ausência de guerra entre países, violência urbana e qualquer tipo de região. A paz do Senhor não depende da ausência de problemas, de perturbações e de sofrimentos. A nossa paz, que vem de Cristo, ela não depende das circunstâncias. Ela vem de Jesus. Então, como segue o estudo? A paz, fruto do Espírito, é uma tranquilidade de alma que não depende dos fatores externos. É o que eu acabei de dizer. É uma serenidade mental, uma calma, uma quietude que resulta da confiança em Deus e do descanso em sua palavra. Então, meu irmão, fica uma palavra aqui para você. Descansa no Senhor, confia nele. Salmo 37:5 diz isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor, entrega a sua vida, tenha paz, tranquilidade para viver buscando ao Senhor constantemente. Se entregue a Ele e desfrute da paz de Deus que Ele nos concede. Aproveite que Jesus está cuidando de tudo. Falei há pouco tempo e vou retornar a falar. Em Mateus 6, e aí principalmente no versículo 27, Jesus diz assim, olha, qual dentre vós, por mais ansioso que esteja,
pode acrescentar 1 hora sequer à sua vida. Deus está no controle de tudo, meu irmão. E aí o Mateus 6 ali, ele fala, olha, vocês veem as aves do céu, os lírios do campo, eu tenho cuidado deles, ainda mais, você acha que eu não vou cuidar de você? Então ainda mais eu vou cuidar de você sim. Mas ele fala, olha, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então busque primeiro a Deus e descanse, desfrute da paz de Deus. E aí, seguindo, mesmo que haja guerras, violências e brigas ao nosso redor, nós podemos repousar em Deus e em seus planos, crendo que Ele tem o controle de toda e qualquer circunstância. Creia que Deus está no controle sobre toda e qualquer circunstância. A paz com Deus, ela nos traz essa tranquilidade para vivermos bem em toda situação que viermos a passar. E aí algo que foi falado também no outro ponto e retorna a falar agora, é a questão de quando estamos... Eu estou aqui, meus irmãos, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo desse ponto 2. Logo aqui, tá? Para os irmãos poderem acompanhar comigo. A paz do Senhor em nós é resultado da nossa reconciliação com Deus. E com essa reconciliação com Deus contribui para a nossa reconciliação com o nosso semelhante. Ou seja, aqui uma outra palavra. Se existe alguém que você está com raiva, você está com ódio, guardando um rancor, elimine isso da sua vida. Perdoe, peça perdão. A palavra de Deus diz que aquele que não perdoa não pode ser perdoado também por Deus. Então, quando você tem paz com Deus, você também tem paz com o seu irmão, com a outra pessoa, com o seu semelhante. Então, busque ter paz com as outras pessoas. Desfrute da paz. Não guarde mágoa, não guarde rancor de ninguém. E aí, pulando para outro parágrafo. Considerando que a paz é o fruto do Espírito em nós, desfrute da paz de Deus nas circunstâncias da vida, tomando a decisão de se alegrar nele. Precisamos tomar a decisão de nos alegrar, contentar com o que Deus tem nos dado. E aí nesse texto que ele está falando aqui, é Filipenses 4:4, que diz, alegrai-vos sempre no Senhor, eu digo outra vez, alegrai-vos. E a alegria é uma opção que nós temos de nos alegrar ou não. O povo de Israel. Gosto muito de falar do povo de Israel. Nós temos muito a aprender com eles, com os erros e com os acertos de Moisés e aquele povo. O povo de Israel estava sob os cuidados de Deus. Deus provia tudo o que era necessário, mas era um povo reclamão, que fugia um pouco do que devemos ser. Então não seja como eles nesse sentido. Se alegre com o que Deus tem proporcionado e desfrute da paz de Deus e do cuidado dele para com a sua vida. Então, aqui continua. Por isso, você pode descansar em meio às tempestades da vida. Porque nós precisamos nos alegrar, porque Deus tem cuidado de nós. Então, descanse em meio às tempestades da vida. Desfrute da paz de Deus para conosco. Seguindo, página 34. Se a paz do Senhor está em você, desfrute dessa paz no relacionamento com outros. Então, desfrute da paz que você tem, que somente o Espírito Santo de Deus te dá, que somente Jesus Cristo pode proporcionar. Desfrute dessa paz em meio aos seus amigos, em meio aos seus inimigos, em meio à sua família, em meio aos seus irmãos em Cristo. Desfrute da paz de Deus. Independente da situação, Ele está controlando e conduzindo nossas vidas. Então desfrute do que Ele tem nos proporcionado diariamente. Próximo parágrafo. A paz de Deus está em você. Então desfrute dela no relacionamento consigo mesmo. Tenha paz. Não se cobre demais. Viva diariamente na presença de Deus. E desfrute do relacionamento consigo mesmo. Fique bem, buscando ao Senhor.
E aí continua, ocupando-se cada vez em vez de se preocupar. Então, desfrute do seu relacionamento, ocupando-se da paz de Deus e não nos preocupando com aquilo que ainda irá vir. Você pode desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento no relacionamento com o próprio Deus, clamando em vez de reclamar. Olha que interessante essas frases que vêm agora. Clame em vez de reclamar. Experimente em vez de ficar preocupado e murmurando. Apresentar os seus pedidos a Deus em tudo o que acontece através de oração, numa conversa franca com Ele. E aí volta lá para Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, seja o vosso pedido plenamente conhecido diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Então, meu irmão, desfrute dessa paz. Não deixe que as preocupações, as distrações te atrapalhem a seguir e a ter a paz que você precisa. Às vezes você tem andado nervoso, preocupado, ansioso e descontando isso nas pessoas. Mas é tempo de ter paz, transmitir essa paz e buscar mais ao Senhor para que Ele venha te acalmar e que você seja fortalecido. Mas para isso você precisa se entregar a Ele em oração. Então eu te convido, se você quiser parar o vídeo agora e orar e pedir ao Senhor para desfrutar da paz do Senhor na sua vida, faça. Se não, após o vídeo, clame ao Senhor para que você tenha paz, a paz que somente Ele pode nos proporcionar. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse tempo. Terceiro e último ponto, já estamos quase encerrando. Fica aqui não sei se é um questionamento dos irmãos, mas na EBD, através de um vídeo no YouTube, ela é normalmente mais rápida do que na EBD na igreja, porque na igreja nós conseguimos abrir para o debate, compartilhar pensamentos diferentes, debater alguns assuntos. Aqui eu estou expondo para os irmãos a lição, alguns pontos de vista, um posicionamento, mas que o irmão possa anotar, possa compartilhar comigo ou com outra pessoa também o que entendeu, o que falou, essa lição falou ao seu coração. Então fica aqui também um pedido, que os irmãos possam estar compartilhando comigo o que entendeu através da lição e o que está colocando em prática e como Deus falou ao seu coração. Se você tiver também alguma experiência relacionada a esse assunto, um testemunho, compartilhe comigo, vamos comentar, falar juntos e trocar ideias sobre também esse estudo após esse vídeo que você está assistindo. Então vamos lá. Terceiro ponto, investindo na sua espiritualidade. Aí no meio do primeiro parágrafo fala, e o desejo de Deus revelado na orientação de Paulina, é que a paz de Deus domine os nossos corações. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fala assim, versículo 15, fala assim, a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então o desejo é que nós a cada dia possamos buscar mais, para que nossos corações sejam cheios da paz de Cristo Jesus em nossas vidas. Então, seguindo, eu vou lá para a última página agora, página 35, e eu vou para o segundo parágrafo. Quando estamos de bem com a vida, desfrutamos da paz do Senhor, que excede o entendimento. Nossos corações e mentes ficam blindados e os vampiros emocionais não drenam nossa energia, pelo contrário, conseguimos contagiar o ambiente e talvez conquistar até a amizade daqueles que nos causam sofrimento psíquico. Porque se os nossos corações estiverem em paz, seremos pacíficos e pacificadores. Pessoas assim, todo mundo quer por perto. Antes disso, o texto o estudo vem falando sobre buscarmos a cada dia mais, sermos seres espirituais e também nos colocar diante do Senhor
para que possamos desfrutar desta paz e que nada venha tirar a nossa paz, nada venha nos tirar o desejo de ter a calma, a paciência, esse conforto que o Espírito Santo de Deus traz aos nossos corações em meio a qualquer situação. Então, com isso, meus irmãos, nós seremos pacíficos e pacificadores. E aí o estudo ele traz alguns exemplos ali e ele fala o seguinte: olha, aquelas pessoas que gostam muito de briga, de confusões, de ser questionador sem motivo e que trazem mais discórdia do que amizades, as pessoas não gostam de se aproximar. Porém, se você for uma pessoa pacífica, de paz, que demonstra e que essa paz de Cristo transborda através da sua vida, atingindo outras pessoas, as pessoas gostam de ter você por perto. Lá em Mateus, onde quando Jesus fala do ser sal e ser luz, eu acho muito interessante, porque tudo bem que tem exceções, mas a grande maioria das pessoas gostam do sal. Por quê? O sal ele nos dá alegria, de uma certa forma. Pega uma batata frita e não coloca sal. Pega um arrozinho com feijão sem sal, sem tempero. Então nós precisamos ser sal, ou seja, temperar a vida das pessoas, levar a alegria, levar a paz. Se você está no meio de pessoas onde só reclamam, resmungam, criticam, seja um agente transformador, leve a paz, mostre a esperança. Estamos na campanha de Jesus é a nossa esperança. Então leve a esperança que é Jesus para todas as pessoas, para todo o ambiente que você estiver inserido. Seja pacífico e um pacificador nesse tempo. Aqueles que estão perto de você, seja fisicamente ou nesse tempo virtualmente. Seja aquele que vai lançar e falar e transmitir uma palavra de paz, que vai transmitir um sentimento de paz que vem de Jesus Cristo, e não aquele que vai gerar um maior transtorno ou desconforto. É possível sim nós termos paz interior, e nós a encontramos em Jesus. Concluindo, mantenha o foco em Deus e no seu propósito para nossas vidas, que nos ajuda a transformar nossa ansiedade em motivo de oração. Então, a ansiedade ela nos tira a paz. Se você tem uma vida, entrega suas ansiedades ao Senhor em oração, Ele traz paz ao seu coração. É isso que eu gostaria de falar. Quando eu falei no meio do vídeo, eu gostaria de falar novamente. Ore, entregue as suas ansiedades ao Senhor, porque Ele tranquiliza os nossos corações. Creia nisso, que ao falar, ao se abrir, ao falar tudo que está dentro de você para Jesus, Ele vai te acalmar, Ele vai te tranquilizar e vai continuar cuidando de toda a situação. Para pensar e agir, gostaria de falar apenas a última parágrafo, a última frase. Encha a mente de mensagens de fé e de esperança. Evite o pessimismo. E eu deixo uma frase para você. Tenha paz. Transmita a paz. Transmita e anuncie aquele que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos traz a paz verdadeira, aquele que é conhecido e o seu nome significa Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um dia abençoado e protegido por Jesus Cristo. Você pode ter paz interior. Basta entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Tenha paz. Transmita a paz.
Anuncie Jesus, que é a nossa única esperança em todos os tempos, em todo momento. Jesus é o único que pode nos salvar e nos dar a paz. Que Deus te abençoe. Tenha um dia na presença do Senhor. Forte abraço. Quem fala é o pastor Daniel da Segunda Igreja Batista, lição da EBD número 6. Você pode ter paz interior. Fique com Deus.